Olá, cursista. Seja bem-vindo a esse encontro virtual, que é parte do curso autoinstrucional Participação Social no SUS, a atuação dos conselhos de saúde. Hoje, nós vamos discutir os instrumentos de gestão do SUS dentro do contexto da participação social dentro dos conselhos de saúde e para todo o processo de planejamento que deve ser sempre ascendente, partindo da base territorial, ouvindo as demandas de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviço. Eu me chamo João Pedro, sou biomédico sanitarista, servidor da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco e sou um homem preto. Estou usando blusa vinho e tenho barba curta. Nós vamos discutir nesse encontro os 4 principais instrumentos de gestão para o SUS, que são os instrumentos que norteiam todo o processo de planejamento das ações e serviços públicos de saúde e que tem um grande diálogo e uma grande importância no processo de trabalho dos conselhos de saúde, sejam eles conselhos municipais, conselhos estaduais, o Conselho Distrital do Distrito Federal e o Conselho Nacional de Saúde. Nós vamos discutir, então, nesse encontro, a importância do plano de saúde, da programação anual de saúde, do relatório anual de gestão e dos relatórios detalhados do quadrimestre anterior, como instrumentos de monitoramento, avaliação e transparência na saúde. Nós iniciamos trazendo que a gestão do SUS ela é um grande desafio para os gestores, os trabalhadores e os conselheiros em saúde, porque gerenciar um sistema de saúde tão complexo como o nosso sistema público necessita de que haja uma organização que promova as condições para que esses participantes, esses atores desse processo, eles tenham uma capacidade muito ampla de planejamento e de execução dessas ações e serviços públicos de saúde, de maneira adequada, em tempo oportuno e em constante diálogo com os princípios e diretrizes do sistema. Pensando que quando planeja uma ação, quando tem por interesse de desenhar uma intervenção, planejar ela, o nosso objetivo é que ela seja executada e da maneira mais adequada. Por isso que esse planejamento é tão complexo, porque a gente não busca planejar dentro da área de saúde ações de gaveta, ações, planos e projetos que não vão ser executados ou que não alcançarão seus objetivos. E essa busca do alcance dos objetivos e dos resultados esperados é o que torna esse processo complexo. Então, por isso, e diante dessa necessidade que nós temos de compreender cada vez mais esses processos e discutir a importância do planejamento de saúde, nós vamos discutir nessa aula os instrumentos de gestão em saúde do SUS e a sua importância prática para o cotidiano do controle social enquanto uma ferramenta de gestão participativa. Para que a gente possa discutir um pouco desse processo, é importante que a gente compreenda que dentro do ciclo de planejamento no SUS e do processo de trabalho do Conselho de Saúde, existe um calendário que a gente chama de calendário de planejamento no SUS, onde esses instrumentos que a gente vai discutir durante esse encontro, eles têm alguns momentos em que devem ser elaborados, serem apresentados ao Conselho de Saúde e, a partir dessa apresentação, analisados e avaliados, podendo o Conselho emitir relatórios e pareceres quanto à sua aprovação, a necessidade de ajustes ou até a reprovação quando aquele instrumento não está adequado para as necessidades e demandas do território, ou não apresenta informações suficientes para que os conselheiros possam emitir um julgamento sobre a sua aprovação. Então, a gente tem aqui, ao centro dessa tela de projeção, uma imagem de fundo branco que está disposta como uma linha do tempo, com os 12 meses do ano, variando de acordo com as cores e os instrumentos que são relacionados àquele período. Então, pensando no processo de planejamento, a gente inicia que o Plano Municipal de Saúde ele deve ser sempre enviado ao Conselho de Saúde até o dia 15 de abril do primeiro ano de gestão. E ele tem uma validade de 4 anos, devendo ser aprovado pelo Conselho de Saúde. Então, a gente pode partir como exemplo que no ano de 2024 nós tivemos um processo eleitoral, foram eleitos os prefeitos dos nossos mais de 5.500 municípios, e o primeiro compromisso que eles têm
junto ao planejamento e ao controle social, é de enviar até 15 de abril de 2025 o Plano Municipal de Saúde do seu município para análise e aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Essa é a primeira ação, né, que a gente tem, que a nova gestão tem como uma meta sua. Porém, o Plano Municipal de Saúde ele vai ser destrinchado, vai ser fatiado em 4 programações anuais de saúde, que são aquele instrumento que vai nortear as ações de cada ano. E esse instrumento, ele deve ser apresentado ao Conselho Municipal de Saúde até o dia 15 de abril também. Porém, pegando o calendário que nós temos para esse ano de 2025, a programação anual de saúde que vai ser apresentada ao Conselho é uma programação anual referente ao plano de saúde que é da vigência 2022 a 2025, que foi elaborado pela gestão anterior. A gente tem esses dois compromissos, mas se a gente pensa no processo todo de planejamento, no processo todo dos meses e a execução temporal, a gente pode olhar esse calendário, né, de uma outra forma. Eu posso olhar que o mês de janeiro geralmente é um mês de recesso, é um mês de organização e finalização de instrumentos de gestão. No mês de fevereiro, a gestão municipal irá apresentar ao seu Conselho de Saúde e a gestão estadual também. Então, cada gestão de cada ente federado vai apresentar ao seu respectivo Conselho de Saúde até o dia 28 de fevereiro o relatório quadrimestral do terceiro quadrimestre de 2024, que deve ser apresentado ao Conselho, apresentado em audiência pública na Câmara Legislativa de cada ente, e esse relatório ele será apreciado pelo Conselho de Saúde. Então, a gente está falando de um instrumento que é apresentado em 2025, mas é referente ainda a 2024. Até dia 30 de março, no mês de março, a gente tem como prazo um envio ao Conselho de Saúde do relatório anual de gestão, que ele será analisado para quanto à sua aprovação, à sua adequação à programação anual vigente. Então, os meses de fevereiro e março, nós ainda estamos pensando em instrumentos do período anterior, do ano anterior, que são instrumentos retrospectivos. E essa agenda sempre é dessa forma. Entre janeiro e março, independente do ano, a gente está fazendo uma análise retrospectiva de instrumentos de gestão. No mês de abril é o mês que a gente apresenta a programação anual de saúde ao Conselho. Se for ano de elaboração de um plano de saúde, seja municipal ou estadual, esse plano também é apresentado ao Conselho de Saúde. No mês de maio, a gente faz a apreciação do primeiro relatório de quadrimestral do ano vigente. Então, a gente tem como mês de maio a referência para que eu comece a avaliar as informações pertinentes àquele ano que eu estou acompanhando. O mês de junho e julho, o Conselho deve estar organizado em ações internas, visitas à unidade de saúde para fiscalizações, também fazer oferta de cursos, então está se aperfeiçoando no processo de educação permanente, porque não há nenhuma agenda referente ao planejamento dos instrumentos de gestão para ser acompanhada. O mês de agosto também é um mês que não há atividade sendo prevista, e no mês de setembro é apresentado o segundo relatório quadrimestral para o Conselho apreciar. E é importante já fazer essa ressalva nesse momento que relatório anual de gestão ele é aprovado ou reprovado pelo Conselho. Os relatórios quadrimestrais, eles não são aprovados, eles são apreciados porque são instrumentos de monitoramento da execução das metas pactuadas para aquele ano. Apenas ao final do ano é que eu posso fazer uma aprovação, porque o prazo que a gestão tinha para executar as metas pactuadas para esse ano se expirou, e aí eu posso emitir um julgamento, emitir um valor sobre a realização ou não dessas ações, identificar quais foram os fatores que puderam prejudicar a execução delas e poder ou aprovar o relatório com ressalvas, ou reprová-lo, ou inclusive aprovar sem ressalvas e trazendo como recomendação para o exercício seguinte a execução, né, dessas metas que não foram alcançadas durante o ano anterior.
Então, passando esse momento de apresentar o calendário, a gente se aprofunda um pouco em cada um desses instrumentos que são pensados e norteiam a nossa gestão. Partindo do plano de saúde, que é um instrumento que tem uma vigência de 4 anos e é o instrumento central do planejamento para definir e implantar todas as iniciativas de saúde e de acordo com a esfera de gestão do SUS. É importante a gente colocar isso porque aquelas ações que estão no plano de saúde, elas devem estar incorporadas ao plano plurianual da gestão, que é um instrumento de planejamento da gestão amplo, não é restrito ao setor da saúde e que traz as expectativas de arrecadação de recursos, fazendo com que o nosso plano de saúde, o nosso planejamento da saúde, ele esteja vinculado ao orçamento disponível pela gestão. E o plano de saúde vai ter como finalidade explicitar os compromissos do governo para a área da saúde a partir de uma reflexão promovida pela análise da situação de saúde, as necessidades de saúde da população, as peculiaridades do território, ouvindo desde a população por meio das conferências de saúde e do Conselho de Saúde, ouvindo os projetos da gestão que são pensados tanto no plano de governo como na participação nos espaços de governança, colegiados regionais e estaduais, e a compatibilização desses processos com as diretrizes da gestão federal e estadual para os territórios. O plano de saúde ele é composto por quatro componentes principais, né? A análise da situação de saúde é a primeira desses componentes, que é aquela parte do plano, digamos assim, na qual é apresentado a realidade do meu território, onde eu tenho uma análise epidemiológica, uma análise da minha força de trabalho, uma análise da execução orçamentária em anos anteriores, tentando trazer o que é que o meu território vivencia, o que é que tem de demanda desse meu território e como as doenças, os agravos, as transferências de recursos, eles se relacionam com essa análise situacional, trazendo tanto para os gestores como para os conselheiros um olhar sobre o processo que foi promovido para a construção do plano de saúde. O segundo componente é a definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores, DOME, que é o componente onde a gente explicita quais são as ações pensadas para os 4 anos, define a linearidade dessas metas, então, se eu tenho metas escalonadas, metas fixas, qual é o planejamento, se eu tenho ações que vão ser executadas durante todos os 4 anos, ou tem momentos específicos. Então, é nesse processo onde eu apresento quais são as ações que eu pactuo para o meu território e quais são os indicadores para monitorar e avaliar essa execução. Por consequência, o terceiro item vai ser a descrição do processo de monitoramento e avaliação. É o momento do plano de saúde onde eu trago de que forma eu vou monitorar e avaliar essas ações, como eu vou proceder enquanto gestão para qualificar aquelas ações a partir de um processo avaliativo e que estratégias eu posso adotar para que, quando uma ação não estiver sendo executada da maneira mais adequada, eu possa repactuar, reprogramar ela para que, em um período posterior, eu possa alcançá-la de maneira integral. E o quarto componente, e também não menos importante, é a apresentação das fontes de recursos financeiros. Como eu falei anteriormente, as ações que estão aqui no plano, elas devem estar associadas ao meu planejamento orçamentário. Então, nesse componente, eu trago a apresentação da programação que a gestão tem, a expectativa que a gestão tem de arrecadação de recursos para a saúde durante os 4 anos de vigência do plano, que são os mesmos 4 anos de vigência do planejamento plurianual da gestão pública, fazendo com que eu possa compatibilizar essa expectativa aos meus interesses para a área da saúde. E nesse momento, a gente consegue identificar quais são os recursos próprios que a gestão vai aportar na saúde, quais são os recursos que o município vai receber através de transferências estaduais, transferências federais, convênios com o Ministério da Saúde, com bancos como a Caixa Econômica ou financiamentos internacionais, entendendo de onde é que vem os recursos para a execução do plano e permitindo que o controle social
e os órgãos de controle externo possam avaliar se as ações que estão pactuadas elas são condizentes com o montante de recursos que o município espera arrecadar, fazendo com que a gente tenha um plano que ele seja realmente execuível, um plano que a gente tenha condições de executar dentro daquele seu período de vigência. Esse processo, né, pensando nisso, da composição do plano e pensando no processo de construção e aprovação do plano, é importante a gente sempre reforçar que o plano deve ser construído a partir da escuta da população e dos trabalhadores nas conferências de saúde, mas não só nesses espaços, a participação efetiva de usuários, trabalhadores, prestadores de serviço, também nos conselhos de saúde. As conferências de saúde, a gente vem tendo várias conferências temáticas, conferência de saúde indígena, saúde da mulher, gestão do trabalho e educação da saúde, pensando que a gente tenha conferências que aperfeiçoem e aprofundem cada vez mais a discussão das ações pactuadas nos nossos instrumentos de planejamento. A gente deve pensar que também o próprio plano que está sendo construído, ele deve levar em consideração o plano de saúde anterior. A gente tem condições de fazer uma análise comparativa da situação de saúde, identificar quais os comportamentos, as condições de saúde que foram melhoradas durante a vigência do plano anterior, que situações a gente não conseguiu ainda obter controle, resultados efetivos nas intervenções, e aquilo que, por algum motivo, por algum processo de tendência de transmissão de doenças, de conformação do território, era algo que não era identificado como um problema de interesse da gestão, e se tornou um problema de interesse não só da gestão, mas também do território. Então, o que é muito associado às reemergências de doenças virais, doenças transmitidas por insetos. Os objetivos e metas têm que ser qualificados, né, para que eles sejam concisos e factíveis. Não adianta, por exemplo, eu pensar numa meta um objetivo que seja a ampliação da atenção especializada no território. Eu estou tratando de um plano de saúde de um município de 10, 15 mil habitantes, e a partir disso eu coloco que a minha ação, a minha meta é implantar um serviço de tomografia no município. Pensando em governança, pensando em conformação dos serviços de saúde, esse serviço talvez não seja o serviço mais adequado para o território. E eu preciso pensar em concisas, factíveis do meu município para a realidade do sistema de saúde. O instrumento, ele sempre tem aprovado pelo Conselho de Saúde do seu território. O plano municipal de saúde não é o Conselho Estadual de Saúde que vai aprovar, é o próprio Conselho Municipal. Daquele coisa o oposto, se for um plano estadual, não são os conselhos municipais. Se o plano de saúde é do município A, não é do município B que vai aprovar, apesar que são comuns, que são compartilhadas. Então, dois municípios que têm áreas limítrofes executar de maneira integrada, essa ação tem que constar nos dois planos de saúde. E o plano, ele não vai ser um documento rígido. Ele pode e deve ser o processo de saúde, as condições de saúde, elas se manifestam no dia a dia. O problema que eu tenho hoje, a situação de saúde que eu tenho hoje, não necessariamente daqui a 1 ano ou 2 anos será igual. E isso permite esse processo contínuo de análise, monitoramento e atualização do plano, permite que a gente possa ter sempre metas concisas, factíveis e condizentes com a realidade vivenciada. A partir desse momento que eu saio da aprovação, que eu apresentei meu plano de saúde ao conselho, ele foi aprovado, o exercício seguinte é a construção da Programação Anual de Saúde, a PAS, que é um instrumento que vai operacionalizar aquelas intenções que estão expressas, né, no plano de saúde, tendo por objetivo apresentar as metas anualizadas para cada exercício anual. Então, a partir disso, eu consigo aprovei o plano de saúde, estou construindo a programação anual. A programação vai me permitir que aquelas metas que eu planejei para os 4 anos, eu possa fazer o recorte para cada ano de vigência do plano de saúde, construa a programação para 2025, para 26, para 27,
tenho as metas, consigo, a partir desse exercício de comportamento das despesas, do orçamento, dos recursos, eu consigo prever a alocação de recursos orçamentários que vão ser executados de maneira mais condizente com a expectativa de cada ano, e eu tenho como compromisso executar essas ações e metas anualmente, tendo como referência que o exercício de monitoramento e avaliação pode me permitir que eu faça ajustes da programação anual para que as minhas metas sejam mais condizentes com a realidade. Então, a PAS, como muitos chamam, é um instrumento que vai detalhar as ações que serão realizadas para o alcance das diretrizes e objetivos propostos no plano de saúde durante um ano. Ela deve coincidir com o período definido para o exercício orçamentário. Então, a programação orçamentária, a programação anual, desculpa, ela precisa estar integrada à lei orçamentária anual, a LOA, que é o instrumento de orçamento do ano da gestão como um todo, que por sua vez, ela é consequente da lei de diretrizes orçamentárias, e as diretrizes orçamentárias para a saúde são aquelas diretrizes, devem ser, pelo menos nesse exercício de planejamento, aquelas diretrizes que estão lá no Plano Municipal de Saúde. Então, casando, né, associando, integrando o nosso planejamento da saúde com o orçamento da gestão e o planejamento das ações da gestão, fazendo com que a gente tenha cada vez mais instrumentos que se dialoguem. E como é que eu vou fazer esse processo de monitoramento e avaliação do que está no plano de saúde, do que foi proposto a partir da programação anual de saúde e foi operacionalizado? Para que eu possa executar isso, eu tenho um instrumento que é o relatório anual de gestão, que é um instrumento anual que permite ao gestor, permite a gente, enquanto profissional de saúde, conselheiro de saúde, identificar se as ações que foram pactuadas na PAS foram alcançadas, foram executadas durante o ano. E caso eu identificar que algumas ações não foram alcançadas, eu posso fazer ajustes, redirecionamentos no plano de saúde, para que no exercício posterior ou em um outro exercício eu possa executar aquela ação de maneira adequada, fazendo com que o meu processo de planejamento e execução de metas ele seja acompanhado por um instrumento de controle, avaliação e transparência das ações pactuadas para serem executadas naquele período de um ano. Então, é a ideia de que nada é por acaso, nada é planejado para não ser executado. Eu tenho um relatório, um instrumento que vai me permitir comparar se aquilo que eu planejei foi executado e se eu não executei, quais são os motivos, quais são as justificativas para aquilo e que arranjos, que ajustes eu posso fazer para que posteriormente aquelas ações sejam alcançadas. Porque a gente espera que as ações que foram pensadas no plano de saúde devem ser operacionalizadas durante a execução de uma PAS, elas são ações que não são ações que estão ali por acaso, são ações que têm uma finalidade e que essa finalidade superior é o benefício da população e a qualificação da gestão do trabalho no SUS. Então, da mesma forma que o plano de saúde tem uma estrutura, essa estrutura que vai ser utilizada como referência para a programação anual de saúde, o relatório anual de gestão tem como estrutura aquela estrutura de diretrizes, objetivos, metas e indicadores do plano, a apresentação de quais foram as metas previstas e dessas metas, o que foi executado e o que não foi executado por consequência, a análise da execução orçamentária para identificar se os recursos que foram transferidos foram bem aplicados, bem executados pela gestão, e a partir da identificação de gargalos, dificuldades para a execução, tanto de metas assistenciais e gerenciais, mas também da execução orçamentária, a apresentação das recomendações necessárias, incluindo os redirecionamentos do plano de saúde. Então, qual é a orientação que o Conselho dá para o ajuste daquelas ações que não foram alcançadas, não foram executadas durante o ano que foi analisado pelo relatório de gestão. E a gente coloca como observação que, como existem alguns estados que assinaram lá no período de 2010, 2011 a 2020, o COAP, Contrato Organizativo da Ação Pública em Saúde, caso eu sou gestor de um município ou de um estado que fez a adesão ao COAP, eu preciso, no meu instrumento, tanto do meu relatório, mas do meu plano, fazer a menção de que
o município aderiu ao COAP e tem tais ações pactuadas. E no relatório anual de gestão, essas metas precisam ser apresentadas como um compromisso que a gestão assumiu. Então, como a gente vinha falando lá no início desse encontro, que o relatório anual de gestão ele é um instrumento de avaliação que é aprovado ou reprovado pelo Conselho de Saúde, ele pode ser alvo de ressalvas também. A gente tem um instrumento que me permite o acompanhamento a cada 4 meses daquelas ações que foram pactuadas na paz e que, a partir dessa execução da paz, eu consigo identificar e promover ajustes durante a execução das ações durante o ano, a fim de que, quando eu apresentar o meu relatório anual de gestão, eu tenha o máximo de ações aprovadas, o máximo de ações executadas. Esse instrumento é o RDQA, Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, que, por ser um instrumento de monitoramento, ele não é aprovado pelo Conselho, ele é apreciado. Essa apreciação se dá a partir da apreciação tanto ao pleno do Conselho, mas como também da realização de audiências públicas na Câmara Legislativa de cada ente federativo, sendo que esse instrumento é o instrumento mais recente que a gente tem na gestão do SUS. Ele foi introduzido em 2012 pela Lei Complementar número 141, que é uma lei complementar que vem trazendo algumas disposições sobre a prestação de contas e a transparência das ações em saúde, e trouxe, né, para a nossa prática de gestão o RDQA, RDQ, como um instrumento de prestação de contas, monitoramento e acompanhamento da execução das ações de saúde. Então, a gente tem alguns prazos, como a gente fala lá no início, mas eu vou relembrar para vocês. A gente tem aqui uma figura centralizada, uma seta apresentando o período, o instrumento que é apresentado e qual é o mês que ele deve ser apresentado. Então, o RDQ do primeiro quadrimestre, que compreende os meses de janeiro a abril do ano, ele deve ser apresentado ao Conselho de Saúde em maio do ano, então até 30 dias após a execução, a finalização do quadrimestre. O RDQ do segundo quadrimestre, que compreende os meses de maio a agosto, deve ser apresentado ao Conselho em setembro do mesmo ano, também com 30 dias após o final, a execução daquele período. E o relatório do terceiro quadrimestre, que compreende os meses de setembro a dezembro, deve ser apresentado em fevereiro do ano posterior, pensando que geralmente o mês de janeiro ou é um mês que existe recesso das atividades do Conselho, ou é um mês em que anos de troca de gestão, anos de início de nova gestão. O mês de janeiro é o mês em que a gestão está tomando pé do que foi executado durante o ano anterior. E a estrutura desse instrumento é uma estrutura que é composta pela introdução, a apresentação de qual é o instrumento, qual é o período que foi esse relatório compreende e o que a gestão objetiva com a apresentação desse instrumento. Ele tem um primeiro item, que já é a apresentação do montante de recursos que foi recebido e aplicado na saúde, então essa apresentação do que a gestão municipal aplicou de recursos próprios, o que recebeu de convênios, transferências estaduais e federais, do que recebeu, quanto foi executado, a apresentação de auditorias que foram realizadas ou estão sendo realizadas naquele período, e se essas auditorias já foram concluídas, quais são as recomendações e determinações do componente de auditoria do Sistema Único de Saúde. O terceiro item, a apresentação da oferta de serviços, a produção de serviços de saúde, seja rede própria, contratada e conveniada, que são os dados que muitas vezes a gente extrai dos sistemas de informação, como o CIA e o CH, para identificar o que é que a minha população está tendo de oferta de serviços a partir do montante de recursos que foi executado. E nesse processo eu posso já associar essa apresentação da oferta de produção de serviços com a apresentação das diretrizes, metas, objetivos e indicadores, como está essa execução, o que foi executado durante esse período, o que é que a execução de serviços, a abertura de novos serviços ou qualificação de serviços atuais me trouxe de ganhos na oferta, na produção desses serviços. Então, fazer essa associação, né, do que eu produzo e que eu tenho registro em sistema de informação com o que a gestão vem executando de ações gerenciais para que o meu sistema de saúde seja cada vez mais efetivo, integral, equânime, resolutivo. O quinto item, a execução financeira e orçamentária. Então, é o momento em que eu faço uma análise mais aprofundada
comparando os dados que eu trago no item 1 com o do item 5, eu estou trazendo, o município recebeu tantos recursos, executou 50% daquele percentual, os outros 50% não foram executados porque existem processos licitatórios que estão em produção, existe uma dificuldade de adquirir algum equipamento, então trazer essa análise para que o Conselho de Saúde, os órgãos de controle externo e qualquer outra pessoa que tem interesse em conhecer e compreender como está o processo da gestão de saúde, entenda por que chega recurso e o recurso não foi executado ainda. A gente tem um ciclo, a gente tem processos, e é importante fazer essa análise de uma maneira que fique compreensível para quem está analisando e avaliando esse relatório, de que a não execução de recursos naquele período não é que não haja ações, mas que existe um processo administrativo na gestão pública que precisa ser acompanhado. E, por final, as considerações finais, onde a gestão traz os apontamentos para os ajustes que vão ser feitos durante os próximos quadrimestres, para que ao final do ano a gente tenha o máximo de execução de diretrizes, metas, objetivos e indicadores. Todo esse processo desses instrumentos de gestão, ele é compilado, ele é consolidado em um sistema de gestão, um sistema onde a gente registra as informações e essas informações ficam disponíveis para o monitoramento público e para o processo de transparência e avaliação da gestão, a fim de que a informação chegue a cada vez mais pessoas. Então, esse sistema é o DigiSUS Gestor, o módulo planejamento. É um sistema que foi implantado de maneira oficial em 2018, em substituição ao SARG-SUS. Antes de 2018, ele já era utilizado há, em média, 2 ou 3 anos, de maneira de teste, maneira experimental, e ele permite, né, que a gente tenha o registro das diretrizes, objetivos, metas e indicadores do plano de saúde, o registro da anualização das metas e o lançamento da previsão orçamentária da programação anual de saúde. Ele permite o registro de metas da pactuação interfederativa de indicadores até 2021, quando esse instrumento era acompanhado, o famoso CISPACTO, e permite que a gente possa, dentro do sistema, elaborar o relatório detalhado do quadrimestre anterior e o relatório anual de gestão, porque esse sistema ele é integrado a outros sistemas, como CIA, CH, sistemas da vigilância, como sistema de mortalidade, sistema de informação de nascidos vivos, e também aos sistemas de orçamento, CIOPS, permitindo que essas informações migrem e a informação fidedigna, aquela informação real sobre o território, seja importada para o nosso relatório de gestão, favorecendo a transparência e a correta informação sobre os recursos e indicadores do município ou do estado. E ao lado direito, a gente tem como figura representativa a logomarca desse sistema, o DigiSUS, que é composta por letras brancas e letras azuis, tanto claras como mais escuras, e o fundo branco dessa imagem, para a gente poder fazer essa referência, essa menção ao DigiSUS Gestor. Aqui a gente apresenta algumas referências que foram utilizadas para a construção dessa aula e deixa sempre essa mensagem de que o processo de planejamento e gestão e construção e avaliação dos instrumentos de gestão é um processo que deve ser contínuo, é um processo que deve ser dialogado, buscando que o instrumento não seja um instrumento só de avaliar e dizer se a gestão é efetiva, é mais eficiente do que outra, se as ações estão sendo realizadas ou não, mas que realmente esses instrumentos possam ser ferramentas para a promoção de mudanças na realidade de saúde, ganhos, para que a gente cada vez mais tenha na prática e na realidade, chegando ao usuário do sistema de saúde, da cidade mais distante da capital, da comunidade rural mais distante do centro, e as comunidades quilombolas, comunidades indígenas, o SUS que a gente sempre sonha, que a gente sempre busca conhecer, o SUS que é resolutivo, o SUS que é promotor de equidade e que é o sistema que mais vem trazendo benefícios para a saúde da nossa população desde que ele foi implementado, fazendo com que a gente chegue cada vez mais à vida das pessoas com qualidade. Então, é isso que a gente espera com esse encontro, promover essas reflexões. Agradeço a todos, já em nome da Escola de Governo de Saúde Pública de Pernambuco, pela participação de vocês nesse curso, que é um curso de realmente de formação e aperfeiçoamento para que os conselhos de saúde sejam cada vez mais autônomos, independentes e possam ser um instrumento de fortalecimento do nosso sistema de saúde. Um abraço e um bom curso para cada um de vocês. A gente deixa aqui só
um link para um vídeo que é importante a gente reforçar sobre uma videoaula do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, trazendo o ciclo orçamentário, uma prestação e uma discussão sobre os instrumentos orçamentários, o PPA, a LOA, a LDO, para complementar os conhecimentos que vocês vêm adquirindo ao longo desse curso.